e a gente conversa com a deputada federal do PT, Rosa Neide, que é professora, integrante do grupo de transição do governo para a educação. Deputada, boa tarde, ou já podemos até dizer boa noite, em alguns lugares já está escuro. Bom, a senhora preside o Fórum Estadual de Educação do Mato Grosso. Como essa experiência à frente desse fórum pode ajudar na relação federativa do MEC com os estados e os municípios? Boa noite, Érica. Boa noite, Valdo Cruz. Muito feliz em estar aqui com vocês. A relação federativa é fundamental. Nesse nosso grupo de transição, estamos conversando fortemente esta relação federativa. O estado de Mato Grosso é um estado que tem uma lei estadual, um dos únicos estados que tem uma lei estadual que estabelece as regras federativas entre estado e municípios. Fui secretária de Estado de Educação também em Mato Grosso. Esse fórum de educação que à época agregou governo federal, governos municipais e o governo estadual, é um fórum que continua no nosso estado e dá uma base muito segura para discutirmos realmente o sistema federativo, o papel da União, o papel dos estados e o papel dos municípios. O cidadão vive no município, entretanto, a condução do governo federal em relação às políticas sociais, especialmente a política de educação, ela tem que ser muito forte, muito determinante para que a gente possa realmente estabelecer essa relação, governo federal, governos municipais e os governos dos estados. Deputada, o Valdo tem uma pergunta para a senhora. Valdo. Deputada, boa noite, bom tê-la conosco. Deputada, vamos falar sobre o INEP, né? A gente sabe que este instituto, muito importante, principalmente para você ter ali, para os nossos jovens que querem ingressar no ensino superior gratuito federal, foi totalmente dominado ideologicamente pelo governo atual, né? Inclusive, eles não renovaram o banco de perguntas do INEP. Tem uma discussão que já começou neste governo, muita gente defendeu por conta da crise envolvendo o INEP, de você tornar o INEP um órgão independente, né? Para que você blinde esse órgão, para que ele evite ser usado politicamente pelo governo de plantão. A senhora defende essa autonomia do INEP, esse instituto que cuida do Enem, que é o nosso concurso ali, o exame para ingresso nas faculdades, nas universidades federais? Veja bem, Valdo, eu como deputada acompanhei para e passo, fizemos uma investigação muito próxima quando ocorreu aquela situação do apagão dos dados e o INEP, com todas as dificuldades, né, em continuar prestando o serviço público. O INEP é um órgão quase centenário no país. O INEP tem uma estrutura e uma organização que faz com que a educação brasileira tenha dados e avaliações dignas dos grandes países que direcionam as questões educacionais. Com relação ao banco de dados das provas do Enem, a gente percebe que está no limite. As últimas questões do banco de dados, organizados bem anteriormente, ele foi utilizado nesse último Enem. Então, o INEP realmente ficou sobre ameaça o tempo todo. Eu participei diretamente, ouvindo os profissionais do Enem, participando dentro do Enem do que estava acontecendo. Agora, a questão de independência do órgão, não é isso que vai resolver a situação. O que tem que se fazer é garantir democracia no Brasil e respeito às instituições. O INEP precisa realmente de uma publicação dentro da legislação educacional que dê ao INEP todas as garantias. Que nenhum ministro, porque os ministros do governo Lula, quando eu acompanhei, fui secretária de Estado, à época que Haddad, por exemplo, era ministro da Educação, nunca se ouviu dizer que Haddad foi lá no INEP requerer informações disso ou daquilo. Foi a irresponsabilidade deste governo com relação à educação que fez a crise do INEP. Não vejo que cada órgão tem que ficar independente, senão nós vamos ter tudo muito desconectado.
A gente tem que ter à frente do Ministério da Educação pessoas democratas, éticas, respeitosas, que conhecem a educação, que respeitam e valorizam a legislação da educação no Brasil, dando ao INEP o poder e a condição que ele tem para trabalhar e continuar alicerçando ações como é o caso do Enem, como sempre fez e com certeza fará a partir de agora, porque o governo voltará a respeitar os órgãos que fazem a educação do Brasil. Deputada, a senhora sempre foi uma defensora da educação pública, desde a creche até a pós-graduação. No entanto, a gente tem visto as universidades numa situação em que elas beiram a incapacidade de ter como pagar as suas contas. A gente vê uma deficiência na formação de professores de educação básica. Eu pergunto à senhora se é um cenário de terra arrasada ou a gente pode dizer que há caminhos para solucionar esses problemas e colocar um padrão de qualidade bem melhor na educação? Eric, eu sou professora desde os 17 anos de idade, eu trabalhei da creche à pós-graduação. E posso dizer que, apesar da terra arrasada, eu sou otimista como educadora e eu sei que o trabalho que está sendo pensado e o projeto de governo do presidente Lula e dos aliados fará com que essa terra arrasada volte a brotar esperanças. Quero dizer a você que esse ano, eu como deputada e agora na transição, já sentamos com o presidente, com a direção da Andifes, já sentamos com a presidência, a direção do CONIF. Para aqueles que estão nos assistindo, Andifes são os reitores das universidades federais, CONIF, os reitores dos institutos federais. E só para fechar esse ano, Eric e Valdo, nós teremos que ter um recurso aí, mais de 400 milhões para as universidades federais, mais de 300 milhões para os institutos federais, para que eles possam pagar energia, pagar água, pagar as ações de tecnologia, pagar as empresas terceirizadas que limpam as instituições, senão eles não concluem o ano de 2022. E há um corte muito maior no orçamento aí para 2023. Então, é um governo realmente que abandonou a educação básica, superior e tecnológica, deixando com que os reitores virassem pedintes. Eles vão no gabinete de cada deputado, de cada senador, pedir uma emenda, pedir uma ajuda, um socorro para que a instituição se mantenha aberta. Então, nesse sentido, a terra está arrasada mesmo, mas há uma determinação de reitores, de educadores, dos movimentos sociais ligados à educação, a população brasileira, com certeza, para que se recupere a educação do Brasil e se possa oferecer aos filhos deste país a educação que cada um e cada uma precisa para avançar, para fazer deste país, ter neste país o alicerce que a educação sempre fez nos países que mais se desenvolveram. Deputada, lá no escritório da transição, que a gente tem ouvido, que o governo Lula, logo que tomar posse, vai implantar um revogaço no país para revogar medidas que foram adotadas nessa área de, por exemplo, armas, na área do meio ambiente, na área da saúde, medidas equivocadas que foram adotadas durante esse governo que seriam revogadas com Lula no poder. Na área da educação, o que está nessa lista de ser revogado, de que foi adotado pelo atual governo e que será revogado, será tirado da agenda da educação? Veja bem, Valdo, nós estamos analisando ponto a ponto. As instituições já trouxeram para o grupo de trabalho, nós já fizemos mais de 20 reuniões ouvindo as instituições relacionadas à educação. Nós já levantamos os decretos que foram publicados por este governo e que traz um atraso muito forte à educação. Na educação, a gente tem um olhar muito criterioso, porque tem algumas coisas em curso. E nós não podemos dizer, vamos tirar tudo isso aqui com os alunos e estudantes do ensino superior básico, já com o processo em andamento. Então, a gente está analisando o que é necessário revogar totalmente e o que é necessário melhorar, discutir, o que as instituições falam. Nós queremos dialogar, nós queremos ser ouvidos.
Então, a gente, por exemplo, o governo criou uma diretoria de educação cívico-militar. Quer dizer que esse modelo de escola cívico-militar só existe no Brasil. Em nenhum país do mundo existe escola cívico-militar. Militares cuidando de escola dos civis. Existem os colégios militares das Forças Armadas, que o Brasil já tinha e que a gente respeita. E é tranquilo isso, né? Isso no mundo tem para aqueles que querem ir para as Forças Armadas. Não você tirar o policial que podia estar cuidando das ruas ou cuidando da segurança do país e trocar pelo diretor da escola. Isso é um exemplo, né, que eu estou dando aqui das situações que esse governo criou. E são situações embaraçosas, porque a gente vai discutir muito isso. As pessoas falam, eu quero uma escola militar porque lá tem disciplina. Então, a educação precisa de disciplina mesmo. Mas quando você olha um jogo de futebol, nós estamos em plena Copa do Mundo, tem disciplina. Quando você olha um coral de uma escola, tem disciplina. Então, o professor, a professora, ou a organização da escola ela também se compõe de disciplina. Então, nesse sentido, essa diretoria cívico-militar e esse modelo criado no Brasil vai se abrir a discussão. O governo federal possivelmente não fomentará. Para os governos dos estados e dos municípios, que já estão com esses procedimentos em curso, não é o governo federal que vai dizer vocês não podem fazer. Então, vamos criar outras induções dentro da política. Por exemplo, o processo de mais educação que tínhamos, né? Que é a música na escola, o futebol, as artes, a cultura, o fomento para as redes estaduais e municipais continuarem fazendo o seu trabalho para trazer mais aluno para a escola. Então, cada item tem normas também nas redes federais aí que impedem o profissional que não são professores de ter a sua bolsa, de fazer dentro da escola também as orientações para os estudantes que faziam antes. Nós temos muitas coisas que o governo federal criou e criou embaraços nas instituições que estão sendo listadas para tirar esse lixo de impedimento da melhoria da educação. O que vai se primar mesmo é pela autonomia das instituições de ensino superior, de ampla responsabilidade pelo MEC, elas têm autonomia. Essa questão de reitores eleitos não nomeados, voltar a buscar essa discussão. Nós temos 22 reitores aí, eleitos pela sua comunidade, como a lei diz, e não foram nomeados. Então, isso tudo, né, já está na lista destas questões e o nosso coordenador, ex-ministro Paim, já recebeu de todas as instituições, estamos focados nisso para saber o que realmente precisamos retirar, transformar isso num lixo histórico que vamos jogar fora definitivamente e colocar a educação no rumo que ela precisa estar. O Valdo e eu conversamos com a deputada federal Rosa Neide. Deputada, obrigado por ter estado conosco aqui no Especial de Domingo e boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada, Eric, muito obrigada, Valdo. Eu espero que a educação brasileira continue de portas abertas e que a mão do professor e da professora estendida para todos aqueles que mais precisam da educação. Forte abraço, muito obrigada por abrir espaço para a transição da educação.